Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Neste carnaval, precisou, o Bradesco resolve. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal acusa Dilma, Lula e Mercadante de obstrução à justiça. Eles são acusados de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Novo delator diz que Eike Batista pagou propina para o ex-deputado Eduardo Cunha e que Gedel Vieira Lima e Henrique Alves, do PMDB, também receberam dinheiro do esquema de corrupção montado na Caixa. Em São Paulo, o presidente Temer volta a dizer que o governo é reformista e promete incentivos aos produtores rurais. A auditoria revela irregularidades no Instituto Butantan, principal centro de pesquisa do governo de São Paulo. E Comissão de Ética da Presidência vai apurar a conduta do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele afirmou em um evento que a indicação do ministro da Saúde, Ricardo Barros, se deu em troca de apoio no Congresso Nacional. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quanta alegria! E o Zeca tem mais contas pra pagar. Não estressa! Começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve, irmão. Eu estou quase para me aposentar. Como é que ficam meus direitos com essa nova reforma? Minuto da Previdência. Edson, depois da lei aprovada, para contribuintes homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 ou mais, existirão regras de transição. Para quem já se aposentou ou já completou os requisitos para se aposentar, nada muda. Para todos os outros, vão valer as novas regras. As mudanças são necessárias para que os benefícios continuem a ser pagos. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Educação sempre é um assunto pertinente. E no Todo Seu desta segunda, eu converso com uma professora que tem um jeito, digamos, inusitado de ensinar português. Então, se o jovem gosta da balada, por que não fazer uma aula na balada? Conheça melhor a vida dos artistas de rua circenses. E o nosso palco recebe uma convidada muito especial. Para a semana começar agitada, a bonitinha Valesca vem apresentar o novo hit desse carnaval. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Tô te esperando, pode vir. Oferecimento CVC, sempre com você. Uma auditoria no Instituto Butantan revelou irregularidades nas áreas administrativa e financeira do principal centro de pesquisa do governo paulista. O médico Jorge Calil administra o instituto e foi convidado para assumir o cargo pelo ex-secretário de Saúde do Estado, Giovanni Guido Serri, em 2011. Considerando os contratos falhos e a estrutura de pesquisa que está parada há anos, os prejuízos chegam perto de 240 milhões de reais. Os auditores, a pedido do governo do estado, analisaram 35 contratos do Instituto Butantan com fornecedores. Todos apresentam falhas na licitação. Em um deles, a empresa L'Equipe Alimentos, que recebe até R$ 800 mil por mês para fornecer refeições aos funcionários, teria sido criada só para atender o Instituto.
Além disso, ela subcontrata a empresa Babette, que, segundo a Receita Federal, está proibida de prestar serviço porque não recolhe impostos há 5 anos. O detalhe é que os funcionários do Butantan recebem vale-refeição. Há também irregularidades na quantidade de funcionários. 2 pessoas trabalhavam na presidência em 2011. 3 anos depois, eram 29 executivos. Além disso, o comandante do Instituto, o médico Jorge Calil, na época também à frente da fundação, teria tido passagens aéreas e despesas pagas pelo Butantan quando estava em férias. Calil alega que precisou trabalhar durante a viagem de descanso para representar o Instituto num congresso na Itália. O ex-presidente da fundação, que administra o Instituto, André Franco Montoro Filho, ao pedir demissão no começo do mês, denunciou irregularidades nas contas do Butantan, como pagamentos sem contrato. Montoro, que é filho do ex-governador Franco Montoro e ligado ao PSDB, disse que se afastava porque não concordava com a gestão de Jorge Calil. A auditoria constatou ainda que houve erro de planejamento no projeto de uma fábrica de derivados de sangue. Equipamentos comprados há mais de 6 anos estão parados. A unidade deveria estar produzindo remédios para doenças como hemofilia e AIDS desde 2010. A obra, que já consumiu quase 240 milhões de reais, precisaria de outros 400 milhões para ser concluída, segundo a auditoria. O Instituto Butantan diz que esse valor pode ser menor e culpa o governo federal pelo atraso no fornecimento de plasma, que é a matéria-prima para que a fábrica comece a funcionar. Em nota, o Instituto Butantan defendeu a empresa L'Equipe Alimentos, afirmando que ela foi selecionada por meio de um processo com regras próprias para esse tipo de contratação e que a empresa vem prestando serviços plenamente satisfatórios ao Instituto. E agora à noite, o jornal Folha de São Paulo publicou que o médico Jorge Calil, atual diretor do Instituto Butantan, será afastado do cargo. Ele deve seguir como pesquisador do desenvolvimento de vacinas, um dos maiores setores do Instituto. O afastamento de Calil deve ser anunciado amanhã pelo secretário de Saúde do Estado, Davi Wipp. O prefeito João Dória, do PSDB, sancionou o projeto de lei que pune pichadores com multas que variam entre R$5 mil e R$10 mil. O projeto de lei foi aprovado na semana passada pelos vereadores de São Paulo. Segundo a lei, quem for flagrado pichando vai levar multa de R$5 mil. O valor dobra se o vandalismo for contra patrimônio público ou bem tombado. Em caso de reincidência, a multa também dobra. O texto exclui de punições os grafites, desde que consentidos pelo proprietário. Até o vencimento da cobrança, o responsável vai poder firmar um termo de recuperação da paisagem urbana e se comprometer a recuperar o bem pichado. O dinheiro da multa vai para o Fundo de Proteção ao Patrimônio Cultural. Também foi incluída na lei a regulamentação da venda de tinta em spray. Os estabelecimentos que venderem as latas a menores de 18 anos vão ter que pagar uma multa no valor de R$5 mil. A fiscalização será feita pela sociedade, pelas pessoas, pelas câmeras que nós já estamos instalando em toda a cidade, pela Guarda Civil Metropolitana, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, também a Polícia Civil, as prefeituras regionais e 36 mil taxistas que foram nominados em convênio que formalizamos com o Sindicato dos Taxistas para serem guardiões da cidade. Tribunal Superior Eleitoral ouve mais 4 testemunhas ligadas às gráficas contratadas pela chapa Dilma Temer durante campanha à presidência em 2014. Todas afirmaram que os serviços foram prestados. Um dos depoentes, Jonathan Gomes Bastos, ex-motorista da gráfica Focal, disse que viajou pelo país para distribuir materiais da campanha. Bastos também afirmou que emprestou seus documentos para Carlos Cortegoso, apontado como proprietário da Focal. O motorista disse que não sabia para que a documentação seria usada. Carlos Cortegoso, citado por Bastos, foi o último a ser ouvido no prédio do Tribunal Regional Eleitoral no centro de São Paulo, cedido apenas para oitivas. O processo corre no Tribunal Superior Eleitoral,
Cortegoso não quis comentar a acusação do motorista que disse ter sido usado de laranja. Os depoimentos estão dentro da ação protocolada pelo PSDB logo depois da eleição, que pede a cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder econômico durante a campanha. 3 gráficas são investigadas, a Rede Seg, a Focal e a VTPB. Segundo o relatório da Polícia Federal, há indícios de irregularidades em pagamentos feitos às empresas, que as defesas de Dilma e Temer negam. E segundo o site do jornal Estado de São Paulo, os advogados de defesa acreditam que o julgamento do processo no TSE deve ocorrer na primeira semana de março. Para os advogados, a fase de coleta de provas deve se encerrar logo após o Carnaval. E pelo ritmo acelerado que tem adotado o ministro relator do caso, Herman Benjamin, do TSE, a sentença deverá ser proferida em seguida. Em São Paulo, o presidente Michel Temer volta a dizer que o governo é reformista e que em 2018 pretende colocar o país de volta aos trilhos. Temer participou do lançamento da etapa paulista do programa AgroMais, que busca a modernização e a redução das burocracias para a agricultura. O programa já tinha sido anunciado pelo presidente em agosto do ano passado e agora deve atingir vários estados. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também estava no evento. O presidente elogiou o tucano. Confesso, governador, tenho orgulho de estar em São Paulo e ser de São Paulo e tê-lo como governador. Que você, o governador Geraldo Alckmin, tem feito um trabalho excepcional no estado, um trabalho que se reproduz em vários estados brasileiros. Para os produtores rurais e empresários do agronegócio, Temer disse que a estratégia do país é elevar a participação do Brasil no comércio agrícola mundial de 6,9% para 10% em 5 anos. O presidente afirmou que a queda da inflação e dos juros ocorre em função do fortalecimento da economia, com participação decisiva do agronegócio. Temer aproveitou o evento para fazer também um balanço dos 9 meses de governo. Disse que pretende entregar o país em 2018 de volta aos trilhos e que o seu governo será um governo reformista. O presidente lembrou que no ano passado, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional do teto de gastos, que limita por 20 anos as despesas públicas. Na semana passada, ele sancionou a reforma do ensino médio. Agora, o Legislativo discute as reformas da Previdência Social e da legislação trabalhista. Se tempo houver, nós queremos caminhar ainda para ajudar o Congresso Nacional a fazer uma reformulação política no nosso país. A reforma política também é fundamental. Nós queremos caminhar para isso. E se ao final de todo esse período nós conseguirmos realizar todas essas reformas, eu, pelo menos no plano pessoal, já me darei por satisfeito, como também se dará todo o governo federal. A Comissão de Ética da Presidência da República abriu hoje processo para investigar a conduta do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O órgão quer entender se Padilha feriu o decoro ao admitir em palestra que a nomeação do atual ministro da Saúde se deu para garantir votos para o governo no Congresso. O caso aconteceu no início do mês, quando, em uma palestra para funcionários da Caixa Econômica Federal, o ministro da Casa Civil admitiu ter negociado a nomeação do atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, em troca de votos do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Eu fui lá, falei com o presidente, nós não temos alternativa, porque o nosso objetivo era chegar nos 88%. Até chegou mais do que a gente imaginava, mas a gente queria ter uma base consistente. Aí disse, muito bem, vamos conversar. Vocês garantem todos os votos do partido em todas as votações? Garantido. Então, o Ricardo será o votado. Agora, Padilha terá 30 dias para apresentar defesa na Comissão de Ética da Presidência, que vai julgar se o ocupante da Casa Civil cometeu alguma infração ética. O colegiado tem caráter consultivo e a punição máxima é a recomendação de exoneração. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal que abra inquérito para investigar se o ministro-chefe da Casa Civil de Temer cometeu crime ambiental no Rio Grande do Sul. É que uma empresa
empresa da qual o ministro é sócio construiu irregularmente um canal de drenagem numa área de preservação ambiental na cidade de Palmares do Sul. Polícia Federal diz em relatório que Lula, Dilma e Mercadante agiram para atrapalhar as investigações da Lava Jato. O relatório da Polícia Federal foi assinado pelo delegado Marlon Cajado e foi enviado ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. No documento, a Polícia Federal sugere que os ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula e o ex-ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, todos do PT, sejam denunciados criminalmente por obstrução de justiça. Para a Polícia Federal, ao nomear Lula para a Casa Civil em março do ano passado, Dilma Rousseff e o ex-presidente provocaram embaraço ao avanço da investigação da Operação Lava Jato. Ao ir para o governo, Lula seria alvo de investigação no STF e escaparia do juiz Sérgio Moro, no Paraná. A nomeação do petista foi suspensa pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Outro episódio citado no relatório foi a indicação do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o Superior Tribunal de Justiça. A ação também envolveria o ex-presidente da Corte, o ministro Francisco Falcão. De acordo com Delcídio do Amaral, o ministro teria sido indicado com o compromisso de conseguir a liberdade de empreiteiros presos pela Lava Jato, entre eles o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. No caso de Mercadante, a polícia também aponta o crime de tráfico de influência. O ex-ministro foi gravado por Eduardo Marzagão, que era o então assessor do senador cassado Delcídio do Amaral. Na conversa, Mercadante é acusado de ter oferecido ajuda em troca do silêncio de Delcídio, para evitar que o senador fechasse um acordo de delação premiada. Para o delegado Marlon Cajado, Mercadante atuou para prejudicar o acordo de colaboração com o propósito de conter o avanço da Lava Jato. Lula, Dilma e Mercadante não foram indiciados e, como perderam o foro privilegiado, o pedido é para que eles respondam na primeira instância da Justiça. Em nota, a defesa de Lula afirmou que a conclusão da Polícia Federal é desprovida de qualquer fundamento jurídico. Segundo o advogado Cristiano Zanin Martins, o delegado Marlon Cajado está perseguindo seu cliente por meio do uso indevido da lei. Já o advogado Alberto Toron, que defende Dilma, afirmou que o relatório representa apenas a opinião do delegado sobre os episódios investigados e que a ex-presidente nega ter cometido os crimes. E o advogado Pier Paolo Bottini, que defende Aloysio Mercadante, disse que o ex-ministro recebeu com surpresa a manifestação policial e que ele nega qualquer tentativa de obstruir as investigações. Novo delator diz que Eike Batista pagou propina para o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB. Em delação premiada, Alexandre Margotto, ex-sócio do lobista Lúcio Bolonha Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, revelou que Eike Batista pagou propina ao ex-deputado para que o fundo de investimento do FGTS colocasse dinheiro em empresas de seu grupo. Em 2012, o FGTS investiu 750 milhões de reais na empresa LLX para obras no Porto de Açu. De acordo com Alexandre Margotto, o grupo de Cunha operava com Fábio Cleto, ex-vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal, com Gedel Vieira Lima, ex-articulador político do governo Temer, que foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa, e com o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, do PMDB. Cleto foi indicado ao posto por Eduardo Cunha. Ele também fechou delação premiada com a Justiça. Segundo Margotto, Lúcio Funaro, que também recebeu propina em transação, jantou com Eike em Nova York e que, tempos depois, o grupo do empresário recebeu o aporte do FGTS. O vídeo da delação de Margotto foi divulgado pela TV Globo. Funaro, Cunha e Eike estão presos. Eu sei que depois depois de um tempo, né, o Lúcio, o próprio Eduardo Cunha, teve sim um acerto. Mesmo porque o Fábio me falou que o Eduardo tinha pedido para ele seguir com a operação. E qual foi a propina acordada nesse caso? Eu não me recordo, mas é algo... eu não acredito que tenha sido mais que um e-mail. Margotto ainda contou aos procuradores como era feita a distribuição da propina. 20 seria dividido entre você, o Fábio Cleto e o Lúcio Funaro. E os 80% ficariam com
Eduardo Cunha, segundo Lúcio Henrique Alves e aliados. Ou seja, o Eduardo Cunha ele receberia os 80% e distribuiria para os outros políticos, como o Gedel também, enfim, outros políticos. A defesa de Gedel Vieira Lima afirmou que o cliente não mantém qualquer contato com Alexandre Margoto e que vai prestar esclarecimentos assim que tiver acesso aos autos. Henrique Alves negou que tenha recebido propina e disse que a acusação do delator é absurda e irresponsável. A defesa de Fábio Cleto disse que ele está colaborando com a justiça espontaneamente. Os advogados de Ike Batista e Eduardo Cunha ainda não se pronunciaram. O empresário Milton Chaim fechou delação premiada com o Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. Ele se comprometeu a pagar uma multa de 7 milhões de reais. Pelo acordo, ele vai ficar em prisão domiciliar por 3 meses com tornozeleira eletrônica. O acordo de colaboração ainda precisa ser homologado pela Justiça Federal. Ex-diretor da Chaim Engenharia e acionista do Grupo Chaim, Milton já foi condenado a 9 anos e 10 meses de reclusão por gestão fraudulenta e corrupção ativa em uma ação penal que investigou um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais e que teve como destino final o Partido dos Trabalhadores. O ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo, recebeu neste fim de semana o maior evento de crossfit da América Latina. O esporte ganha cada vez mais adeptos. Só aqui em São Paulo são mais de 600 lugares para a prática desta modalidade. 3, 2, 1... Começa a contagem. Hora de fazer 25 levantamentos acima da cabeça com 35 quilos, mais 40 vezes encostar o peito na barra. E volta para mais 25 repetições do levantamento de 35 quilos. Tudo isso em 3 minutos e 12. Essa combinação para saber quem é mais forte, mais resistente e mais rápido, que tem atraído tanta gente, que tem feito do CrossFit um sucesso de público aqui em São Paulo. Eu sempre fui sedentário, obeso, nunca fui ligado ao esporte. E aqui eu me encontrei, o ano que vem eu faço 50 anos. Essa prova era uma prova que eu sabia que eu tinha potencial de dar bem e eu consegui. Então, estou muito feliz. Pelos corpos esculturais, músculos definidíssimos, você pode até pensar, é coisa de profissional. Bom, essa não é uma competição para iniciantes, mas a maioria é amadora. E antes de dizer impossível, olha só a história do Coelho, uma verdadeira inspiração. Depois de um acidente de carro, ficou paraplégico. Chegou a pesar 135 quilos. Há 1 ano e meio conheceu o esporte e hoje é atleta. Leva o nome do Brasil para fora e é um divulgador do CrossFit adaptado. É para todo mundo, dá para ir lá e fazer. Melhora muito a qualidade de vida, tanto para quem é cadeirante como para quem não é também. O pessoal tem trabalhado duro, suado muito. Eu demorava meses para aprender alguma coisa, algum movimento, que não tinha ninguém para ensinar, a gente olhava na internet. Hoje em dia, em semanas, a galera está aprendendo, isso é muito legal. O Monster, o campeonato deste fim de semana, já está na 7ª edição e reuniu quase 1.000 atletas no ginásio do Ibirapuera. Isso sem falar na torcida. A gente dá uma força pro pessoal que é do nosso box, né? Dá uma incentivada e a gente vê o pessoal também, vê que a gente tem que melhorar, dá um incentivo, a gente já treina na semana com mais energia. O que muita gente não vê é que depois que os atletas fazem um esforço grande lá dentro, eles vêm para essa área de fora, para um tratamento especial, uma recuperação bastante rápida, porque eles têm mais prova e uma das mais requisitadas atividades aqui, olha essa daqui, é uma piscina de gelo. Na verdade simula, mas está frio aí? Muito, muito. É um espaço de recovery, então nossa ideia é em pouco tempo conseguir recuperar o atleta para ele poder voltar em alto nível para a competição. Ok, é puxado, mas e as lesões? Remédio, orientação especializada e nada de pressa. Então você vai começar e vai trabalhar de uma forma progressiva até, se o seu coach achar legal, você vem participar de um campeonato como esse. Uma moda que chegou e ficou. São Paulo tem mais de 600 boxes, os espaços credenciados para a prática do CrossFit. As pessoas precisam de atividade física. Por mais que exista uma crise, a gente está na moda de todo mundo querendo ter saúde. A Bolsa de Valores de São Paulo passa dos 68 mil pontos e fecha no maior patamar em quase 6 anos.
Hoje a Bovespa avançou 1,16%, maior nível desde 8 de abril de 2011. Bradespar e Vale lideraram os ganhos do dia depois da notícia da mudança de acordo de acionistas. O dólar encerrou em leve queda, cotado a R$ 3,08. E o governo enviará um novo projeto de ajuda e recuperação fiscal para os estados que estão em dificuldade. Segundo a Globo News, a proposta será encaminhada amanhã ao Congresso Nacional. Antes de ser enviada, a Casa Civil irá avaliar se a proposta é constitucional. No texto está previsto que o estado que fizer um acordo de recuperação fiscal com o governo federal será beneficiado com a suspensão por 36 meses do pagamento das dívidas com a União, mas terá que adotar rigorosas medidas de saneamento das finanças estaduais. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. E até amanhã. Fica agora com o Rony Von no Produção. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva, nesta terça, 6 da tarde. Assista agora, todo seu.